Olá, galera! Hoje a gente vai seguir nesse modelo, né, nesse novo contexto. Thiago falando, Thiago Sagara falando para vocês. A gente vai seguir nesse novo modelo que a gente está trabalhando sobre novidades da semana, onde hoje, um dia antes das novidades de verdade, dos detalhes ali das novidades, a gente acaba dando um overview sobre todos os pontos. E se vocês tiverem alguma dúvida, chamo vocês ali para acompanhar a gente nas novidades de amanhã, que aí sim a gente desce no pitch, a gente vai falando com detalhes, novidade a novidade. A ideia é que hoje a gente fazer meio que um fast track, ou seja, a gente falar muito mais rápido das novidades, só mandar um highlights mesmo sobre as novidades como um todo. E essa semana a gente vai estar falando sobre novidades de computing networking, né? Então, vamos começar com vocês. Novamente, se vocês quiserem acompanhar as novidades da semana, sempre entrem em awsamazon.com/new. A gente sempre recomenda vocês fazerem isso em inglês, porque tem muitas novidades que saem em português que não tem a tradução ainda, então você acaba não tendo acesso à novidade em si. Hoje a gente vai falar das novidades que aconteceram de Compute Networking do final de novembro, aproximadamente ali no dia 31 de novembro, até o dia 13 até o dia 7 de março, tá? Então até a última semana, nessa segunda-feira, são todas as novidades que a gente pegou de computing, networking, como um todo, tá? Então eu separei as novidades aqui em 3 grupos, que eu chamei de primeiro grupo, que são, instâncias novas dentro das regiões. Então são aquelas novidades que são mais, não vou dizer que mais básicas, mas são as novidades que elas saem naquele quesito de tipo, saiu uma nova instância da família XPTO para dentro dessa região. Normalmente, tirando a última novidade para isso, elas são novidades que só são lançadas nas novas regiões. E a primeira delas é aqui a novidade da família, na versão 4 da família I, ela a gente já saiu, a disponibilidade dela em São Paulo e na Ásia, né, em si, como disponibilidade da família I. A família I ela tem um conceito específico, a gente vai descer no detalhe amanhã, mas tirando a versão 4 da família, saiu também as versões 6, que foram lançadas lá no final de 2021. Eh, Elas mudaram as nomenclaturas, né, toda a família 6 agora ela tá trazendo a I, a A ou mesmo a G, se for Graviton, e agora elas já estão disponíveis em mais 5 regiões. Dessas regiões, estão disponíveis ali dentro do norte da Califórnia e dentro de Londres, né. Ásia como um todo, a gente pouquíssimas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, ou os parceiros no Brasil acabam atuando, mas para Califórnia, norte da Califórnia, ele acaba atuando muitas vezes como uma região de backup para a grande maioria dos clientes, para a grande maioria das instâncias. Então, você fica ali entre Oregon, Ohio e o próprio norte da Califórnia para fazer esse tipo de redundância. Lembra que norte da Virgínia e norte da Califórnia eles são um pouco mais distantes, então acaba te dando esse quesito físico de ter data centers e regiões, separadas, né, considerando a extensão gigante que os Estados Unidos têm, perfeito? Então as novidades em si desse primeiro grupo de novidades, elas falam sobre isso, né, a gente vai falar muito mais sobre novas instâncias que foram lançadas em regiões, já falou da família versão 4 da família I, versão 6 da família M, C e R, que deve estar aqui nessa daqui, mas basicamente as 3 grandes famílias, a M, a C e a R, que são para conceitos diferentes, né, a M é um pouco mais geral, a C mais voltada pra CPU e a R mais voltada pra memória, elas já estão disponíveis dentro dessas novas 5 regiões, perfeito? E agora a gente vai falar sobre a família IN, né. Note que a I aqui, ela é de Intel e o N é voltado para networking, tá. O D, se eu não me engano, ele é voltado especificamente para as instâncias que precisam de um disco dentro da máquina, né, então ela tem um SSD direto ali no host para processamentos que são um pouco mais relevantes para dentro do disco. Então a novidade aqui, como as outras, é que agora essas famílias da versão 6 na subversão, né, posso chamar assim, na específica N, que é para networking, D, que é para disco, elas também são disponíveis em novas regiões, seja ela ali dentro de Norte Virgínia, que não estava disponível ainda, e na Norte Virgínia e Oregon, né, que são as 2, Norte Virgínia, Ohio e Oregon são as regiões que a gente acaba atuando um pouco mais de forma mais intensa, perfeito?
Próxima novidade, ainda sobre essas novas instâncias que estão disponíveis em novas regiões, a gente tem a família X2, né, que é a segunda versão da família X, e aí ela tem essa um monte de siglas. Por que disso? A família X, de forma geral, ela é voltada para aplicações que precisam de uma característica, precisam tanto de processamento de rede, quanto processamento de disco e processamento de EBS em si, né, processamento ali do disco como todo, do volume de disco, um pouco mais forte, com IOPS, né, muito mais voltados para processamento de grande capacidade. Normalmente essas famílias X ou mesmo a família I, elas são mais voltadas ali para a utilização de SAP, por exemplo, tá. Então são SAP ou muitas vezes acabam utilizando isso para fazer análises ali de Big Data, né. Então a grande novidade aqui é que ela já está disponível ali para a região de norte da Califórnia, né. Então note que norte da Califórnia saiu tanto para a família M, M6 normal, né, para a parte de AMD, quanto para a parte de networking e disco, e agora também para a parte da família X2. Possivelmente, né, e aqui é só uma especulação, porque a gente não tem acesso às informações, possivelmente a Amazon ela acabou atualizando todos os hardwares que ela tem dentro dos data centers, né, dentro ali das zonas de disponibilidade, e isso acaba te dando acesso a muito mais tecnologia. Note também que, a gente está falando isso aqui hoje de várias famílias que estão sendo lançadas, mas é interessante lembrar que isso teve uma janela de tempo maior, né. Então a gente está falando de uma janela de tempo de quase 3 meses, então mesmo pós-reinvent, a AWS continuou lançando essas atualizações em novas regiões. Uma próxima novidade, a gente tem novamente o lançamento, de uma nova família, dentro de uma região específica. Então a família U, basicamente, né, família X-Large, exatamente. O T, que é uma família especificamente ali para você trabalhar com SAP HANA. Então ela foi lançada agora dentro de São Paulo. Antes dessa de fevereiro, né, no início de fevereiro, essa família específica ela só estava lançada dentro de Norte Virgínia, se eu não me engano. Ela foi lançada no reInvent de 2022, essa família com processamento gigante, e ela só estava sendo disponível dentro de Norte Virgínia. A ideia agora, e possivelmente isso é uma das estratégias da Amazon para esse ano, é que essa família com suporte ao SAP HANA e suporte ao SAP em si, ela acabe influenciando mais ali a migração de SAP de on-premises para dentro da AWS, dentro do Brasil e América Latina. Então, possivelmente, a ideia de você lançar essa família com essa quantidade gigante de CPU é justamente para a AWS garantir a migração de, powers 8, 9 ou 10 que ainda possa vir a existir, e conseguir suportar toda essa quantidade de capacidade computacional dentro da AWS. Perfeito? Para a próxima aqui, a gente vem para a família C7, tá. Então, a família 7, de forma geral, ela foi lançada no reInvent de 2021, exatamente. A 7 foi lançada no Reinvent de 2021, e no Reinvent do ano passado, a AWS já estava com planejamento de lançar as novas versões para Graviton, né, a família 7 de forma geral só trabalha com Graviton até agora, para novas instâncias, sejam ela M, seja ela do disco R. Então, as 2 próximas novidades, tanto da família C7 quanto da família M7, elas são interessantes porque família C7, ela lançou as instâncias de forma do bare metal ali mesmo, né, ou seja, são instâncias Perdão, são instâncias que você vai conseguir trabalhar com toda a capacidade maior que o Graviton tem e sempre garantindo um poder de processamento maior. Então, ela foi lançada no reInvent de 2021 e a novidade agora é que ela já é possível você utilizar elas de forma do bare metal, ou seja, usar o host como um todo ali para utilizar dentro dos seus workloads, perfeito? E a próxima novidade, o que na minha opinião da parte de computing de lançamentos é a novidade mais interessante, é a disponibilização da família M7 e R7G. Até 13 de fevereiro, que é quando a novidade foi lançada, a gente só tinha as instâncias C7 trabalhando na sétima versão. Com agora, a partir de fevereiro, a M7 e a R7 entra dentro desse grupo seleto ali da versão 7 trabalhando com Graviton e garante todas as
os benefícios que o Graviton 3 possui. Novamente, né, não sei se está claro para todo mundo, Graviton 3, que é a terceira versão da família de processadores da Amazon, ele só existe para dentro na parte compute, obviamente, né, da parte do EC2 ali e tudo que você utiliza ali dentro do IaaS, ele só existia na família C, que foi lançado em 2021. A partir do dia 13 de fevereiro, essas instâncias começaram a ser utilizadas tanto na família M quanto na família R. Então, família M voltada para a computação em geral e a família R voltada à memória, você já consegue usufruir de todos os benefícios que o processador, né, a terceira versão do processador te oferece. Digo isso, quais são os principais benefícios? Ele é 2 vezes mais rápido para você fazer toda a parte de processamento ali dentro do ARM como um todo, ele tem a capacidade de você rodar, DDR5, né, que é são memórias, um pouco mais um pouco não, né, bem mais rápidas, trabalhando em clocks mais maiores e tendo um poder de processamento mais interessante. Além disso, ele acaba economizando ali, de forma geral, 60% de energia para dentro do seu parque. Então, relembrando, sustentabilidade ele já é um pilar do Architecture AWS desde o ano passado, exatamente, e a ideia de você trabalhar com processadores gráficos, você atinge boa parte de toda a questão de sustentabilidade que a Amazon traz. Então é bem possível e aqui uma informação bem importante, quando a Amazon lançou o C7 em 2021, o planejamento dela era ter lançado as versões do M e do R em 2022. Note que esse lançamento só foi feito em 2023. Esse atraso, né, esse delay de entrega deve ter sido justamente para você conseguir garantir toda a parte de processamento para esses novos hardwares, ou totalmente vinculado à grande crise que a gente tem de condutores ali no mundo, perfeito? Então, com isso, né, com essa grande novidade que na minha opinião é a mais interessante da parte de compute, a gente fecha esse bloquinho aqui de novas instâncias por regions, e a gente entra de fato nas novidades que acabam sendo mais interessantes, porque tem mais apelo de novidade e inovação de verdade, tá? Então, a primeira grande novidade aqui falando na parte de compute, é que agora o auto-scaling, né, ele tem uma visibilidade, vamos colocar dessa forma, um pouco mais eficiente. Então, só relembrando, né, o auto-scaling ele foi talvez o grande motor que fez a galera vir para a nuvem, né, a ideia de você ter escalabilidade dentro da nuvem, ele bebe muito do auto da tecnologia, da feature, né, da característica que o auto-scaling tem. E qual que era a novidade aqui? Até no dia 4 de janeiro, né, no começo do ano, o auto-scaling, ele quando você escolhia o predictable ali, ou a forma dinâmica dentro do auto-scaling, ele não deixava muito claro para você quando ele ia trocar, o porquê que ele trocou a forma de você fazer o scaling. Então, basicamente como isso funcionava? Ele te dava recomendações para você fazer essa troca, né, para você utilizar o predictable ali, ou seja ela de forma estática, seja ela de forma dinâmica, mas ele não deixava claro quando ele fazia essa troca para você do scaling, né. Então, se você estava com auto-scaling com 8 máquinas ali, e ele escalou uma máquina, escalou de 2 para 4, por exemplo, dentro daquelas descrições, ele só falava que ele teve uma escala ali, né, ele saiu de 4 para 2. Com a novidade agora, ele deixa de forma visível na console o porquê que ele fez isso. Ele falou assim: "Ó, eu escalei de 2 para 4 e isso aconteceu porque baseado nas predições, a sua CPU ela vem aumentando e com isso a escala ela se fez necessária". Então a ideia aqui é que o autoscale ele fique um pouco mais tenha um pouco mais o quê de visibilidade, né, o quê de observability ali dentro das decisões que você tinha. Fora isso, ele aumentou ali o forecast que ele tinha de predições, de que antes eram de 6 horas, agora ele vai olhar para 24 horas passadas para fazer esse tipo de escolha, perfeito? Ainda aí falando sobre autoscaling, na verdade já tem até um spoiler da novidade em si, agora você consegue fazer as previsões de forma mais frequente, tá? O que isso significa? Até no dia 6 de janeiro, que foi 2 dias ali depois da última novidade, você tinha um forecast de 24 horas. O que isso quer dizer? Você só conseguia, fazer a predição do que você utilizaria ali no modo preditivo, pra 24 horas para frente. Então ele fazia a previsão hoje, ele só ia fazer novamente esse forecast no 24 horas para frente.
A ideia agora, com essa novidade, é que ele reduziu isso em 4 vezes. Então, se ele faz a previsão agora, no momento T0, né, a meio-dia, ele vai fazer essa previsão novamente daqui 6 horas, possivelmente ali por volta das 18 horas, né, sempre considerando o TC dele. Então com isso, com essa novidade, ele acaba tendo uma predição bem mais consistente e mais eficaz, né. Se ela demora 24 horas para mudar, não teria problema, mas se ela muda muito rápido, possivelmente a forma preditiva acabaria tendo um deságio ali em como o machine learning aprende o comportamento para tomar novas decisões. E ainda falando em autoscaling, nota que tudo que saiu de autoscaling saiu em janeiro, com diferença ali de alguns dias. Era para a parte de você conseguir ter um forecast maior, então menor na verdade, né, saindo de 24 para 6 horas, e você conseguir ter uma visão direta do porquê que o autoscaling mudou. Essa novidade ainda falando do autoscaling, agora ela te dá uma recomendação de uma forma preditiva bem mais interessante. Então, o que isso quer dizer? Que até no dia 18 de fevereiro, a AWS o autoscaling ele te dava sugestões se você poderia utilizar o autoscaling de forma dinâmica ou estática, baseada apenas nas últimas 4 semanas, se eu não me engano. Ele não fala quanto aqui, mas ele te dava essa previsão, acho que se eu não me engano era das últimas 4 semanas. A grande novidade agora é que a AWS o autoscaling, ele vai olhar para as últimas 4 semanas e te recomendar se vale você ativar ali o modo preditivo ou o modo dinâmico ou o modo estático. Como que isso funciona na prática, basicamente? Se ele percebe que a sua aplicação ela não tem muita diferença, né, ela não oscila bastante nas métricas que você colocou ali no autoscaling, seja CPU, seja número de conexão, seja na quantidade de memória, ele basicamente te recomenda você manter um autoscaling de forma estática ou de forma dinâmica com as suas métricas, específicas. Ou seja, quando a sua aplicação não oscila, a própria autoscaling recomenda você manter em estático ou dinâmico a sua a sua forma de trabalhar. Se a sua ferramenta tem uma oscilação muito grande dentro de um período pequeno, ele possivelmente acaba te recomendando você trocar ali para o modo preditivo, que acaba tendo um ganho um pouco mais interessante. Então a grande novidade é que agora ele consegue olhar 8 semanas para trás de como está o seu comportamento, perfeito? Então acaba sendo uma novidade bem interessante se você quer ter trabalhar ali de forma otimizada para dentro do ASG. E aí para a última novidade no combinho de computing, a gente tem a hibernação em si. O processo de hibernação na AWS é bem interessante. Obviamente ele tem algumas características e algumas necessidades específicas, uns pré-requisitos para você lançar. E a novidade aqui é que agora as famílias da versão 6, a C, a M e a I, ela já suporta hibernação. Note que isso é por família, nem todas as máquinas da AWS suportam a hibernação. Fora isso, é sempre bom lembrar que para você hibernar uma máquina, você precisa ter um disco dentro do disco root, ele precisa ter espaço suficiente para suportar toda a RAM que você tem dentro da máquina. Por que basicamente isso? Porque ele vai tirar meio que um snapshot, ele vai copiar tudo que está na sua RAM, na sua memória volátil ali, né, e mandar para dentro do disco do EBS. Então, e aí sim ele meio que desliga a máquina. A grande vantagem disso é que você pode subir a máquina de uma forma muito mais rápida, né. Então ela garante o estado zero que tem dentro da aplicação, se você conseguir fazer essa hibernação para voltar ela. Então imagine que você tem um processo ou um procedimento que desligam as máquinas das 6 da tarde às 8 da manhã, quando não tem ninguém trabalhando, em vez de você desligar, você poderia colocar dentro do processo de hibernação, porque a volta da máquina, ela volta no último estado. Acaba você tendo um ganho ali de performance, um ganho de performance não, né, mas um ganho de agilidade ali para disponibilizar as máquinas e a aplicação para o público em geral de uma forma muito mais eficiente. Entrando agora no último grupinho, que é o grupinho, de networking, a gente teve várias novidades ali, tá, para dentro do networking. Obviamente a gente teve novidades de, routing, né, de DNS, eu acho que teve 2 novidades, e teve muitas novidades para o procedimento, para o processo que a AWS tem para Firewall em geral, seja ele do DNS Firewall, seja do próprio networking Firewall. A primeira novidade aqui
que saiu lá no meio de dezembro, basicamente, é que agora você consegue integrar o Route 53 com o Record Future, tá. O Record Future ele é uma empresa no mercado, né, uma empresa terceira, um third party ali da AWS, que ele trabalha de forma exclusiva a dar um score para os domínios. Então imagina que você tem lá o sagara.com.br, o thiagosagara.com.br, e esse domínio está ativo, a Record Future, se esse domínio estiver dentro da base dela, ela vai dar um score para mim para falar se esse domínio, o meu domínio, né, o thiagosagara.com.br, ele tem um score baixo ou não. Qual que é a grande sacada aqui? Se você vincula essa feature, né, do Recorded Filter com o DNS File do Route 53, você consegue fazer bloqueios do domínio em si. Então esse domínio não vai conseguir, os meus sites não vão acessar esse domínio porque ele está com um ranking baixo. Então você pode chegar nele e falar tudo que for ranking abaixo de score abaixo de 30, você não vai conseguir acessar. Então é meio que uma forma de você, garantir que os acessos a determinados domínios não sejam feitos, né. O que é um pouco diferente da forma mais padrão usando, proxies da vida, que você conseguir bloquear só, sei lá, a categoria do domínio em si. Então, a AWS já tinha isso, né, já tinha essa integração para outros parceiros, e a grande ideia agora, a grande novidade é que agora com o Record Future, você consegue ter acesso a essa base de mais de 100.000 domínios para fazer esse tipo de bloqueio. Lembrando que para isso você precisa do DNS File, que é uma feature específica do Route 53. Você não consegue ter esse tipo de ferramenta, né, esse tipo de característica só utilizando, só criando ali a zona padrão. Para a próxima agora, a gente vai falar de APIs, né, então a grande diferença, né, a grande novidade é que agora o EBS ele suporta você fazer chamada direta via API com o IPv6. Qual que é a grande sacada, né? Antes você só conseguia fazer esse tipo de chamadas, né, fazer o trabalho ali de APIs com EBS com IPv4. Agora está suportando IPv6 com uma grande vantagem. O endpoint final, né, ou seja, o nome que você vai chamar da API, ele não muda. Então isso é muito baseado na forma que você chama. Para isso, basicamente, é uma jogada de DNS, né, ou seja, se você fez a chamada partindo de um IP, de um IPv6, ele vai sempre tentar resolver o IPv6 primeiro para depois resolver o IPv4. Ou seja, no final do dia, todas as chamadas iniciais elas vão ser feitas em IPv6, vão tentar se resolver ali pro d qua por pros pra entrada IPv6 por si só. Se ela não conseguir resolver, aí sim ela acaba caindo para dentro do IPv4. Pilha dupla, de forma mais pura, trabalhando para a AWS. Ainda falando sobre IPv6, a gente também teve essa vantagem, né, essa novidade de você ter suporte para o GLBW. Então o Gateway Load Balance, ele é uma ferramenta da AWS, explicando de forma mais simples, basicamente uma forma de você garantir que você tenha vários firewalls e você consiga garantir via Genebra ali que o pacote vai e volta pelo mesmo firewall, né. Então a grande vantagem aqui é se você estiver utilizando o GWLB, ele já está suportando IPv6, mas os seus firewalls não precisam estar em IPv6. Então imagine que você tenha todo o seu cluster de firewall ali trabalhando em uma conta de inspection, né, ou seja, você tem várias contas de produção, homologação e desenvolvimento, elas vão passar por essa conta de inspeção, para aí sim conseguir acesso à internet, seja na entrada ou na saída. E você quer fazer implementação em IPv6, você não precisa que todas essas regras de firewall, elas fale em IPv6, né, você não precisa que a sua infraestrutura fale IPv6. Você consegue colocar esse endpoint IPv6 ali dentro do GWLB, e ele meio que vai fazer uma pilha dupla, né, na verdade uma tradução ali, um 6 to 4, ou seja, todas as conexões IPv6 entram nele, entram em V6, mas na hora que ele for falar com o firewall, você fala em V4, o que acaba te dando um ganho, um poder de migração e um poder de atuação gigante trabalhando ali com dual stack, perfeito? E, opa, deixa eu, na verdade, é esse, exatamente, é esse cara aqui. Falando agora sobre Network Firewall, acho que as próximas 2 ou 3 novidades são sobre relacionadas ao Network Firewall, e o que
Me surpreende, né, que agora, desde o dia 9 de janeiro desse ano, o Network Fagro já adicionou suporte a que está em rejeição de tráfego, né, fantástica a tradução, mas ele adicionou suporte ao reject action dentro do TCP Traffic. Qual que é a grande novidade disso? O TCP por si só, falando, das formas com que ele consegue fechar um triple handshake, né, fechar a conexão triple handshake, ele consegue fazer isso de 2 formas. Ele consegue fazer isso fechando, dando reset, que é o que a gente vai falar aqui agora, e dando um drop na conexão direto. O reset, ele é a forma educada de você fechar um handshake ali do TCP. Então, basicamente, ele avisa via flag no TCP que a conexão vai ser fechada e a conexão se fecha. Até no dia 9, a AWS só suportava 2 ações, ou drop ou pass. O drop por si só é a maneira mal educada que o TCP tem disso, né. Ele basicamente deixa a sessão do handshake falando sozinha. Qual que é a grande vantagem disso e por que que isso é importante? Se você está trabalhando com a ação de reset no TCP, você consegue fazer a análise de logs de uma forma muito mais eficiente. Então você consegue saber que antes de você dropar a conexão, mandar essa conexão para dentro de uma base de logs, por exemplo. Então acaba sendo muito mais uma novidade para garantir rastreabilidade e até deixar a conexão de um network firewall mais parecida com firewall de verdade. Perfeito, ainda falando sobre TCP, a gente comentou sobre a forma que o Network Firewall tem de reset, a gente vai falar agora sobre Contract, tá. Então, a grande novidade aqui é que o Contract ele passou a ser uma métrica de performance de network dentro do EC2, e isso aqui é fantástico, tá. Porque o Contract ele é um módulo que você consegue estabelecer, você consegue ter, na verdade, informações de conexões novas, conexões já estão estabelecidas e conexões dentro da sua instância. E qual que é a grande novidade? Até no dia 17, o S2 ele não conseguia trazer essa métrica para você. Você conseguia pegar essa métrica? Conseguia se você scriptasse ali isso para dentro do EC2, né. A ideia agora é que essa métrica ela está disponível, possivelmente ali dentro do CloudWatch ou de uma forma um pouco mais eficiente ali, né, usando ali o CloudWatch Agent. Qual que é a grande vantagem disso? Até um dia 17, para você conseguir fazer, por exemplo, uma métrica para ele fazer o scaling do EC2, você só conseguia fazer isso baseado em pacotes. Então, sei lá, você falava que o autoscaling ia fazer o upgrade ou seja, ia escalar de 1 para 2 ou enfim, ia fazer escalar só baseado no número de pacotes. Então, se alcançou 10.000 pacotes, ele faz um scaling, ele cresce ali o número de instância. Com o Contract você não precisa fazer baseado em pacote, você faz baseado em conexão. E qual que é a grande diferença? Em uma conexão, você pode passar diversos pacotes, mas não necessariamente diversos pacotes passam em diversas conexões. Você pode ter 2 conexões passando, o que é totalmente viável, mas você pode ter 2 conexões passando 100, 1000 pacotes por segundo. Não necessariamente você está consumindo isso do servidor. Então a grande novidade, né, o grande poder que o Contract te dá agora é você conseguir trabalhar com essas conexões para dentro das suas métricas. Falando agora de dos Los Hermanos, né, a AWS já tinha anunciado que ia mandar novas conexões, né, ela já tinha anunciado que iam, criar novos Direct Connect Location ali para dentro do mundo em geral. A gente tinha, se eu não me engano, mais uma no Brasil que ia ser no Nordeste, e elas lançaram também, um Direct Connect Location para dentro da Argentina. E a novidade aqui é que a AWS anunciou e entregou ali o Direct Connection dentro de Buenos Aires, tá. Ele tem uma divergência ali dos outros 2 que foram lançados, e um foi em Zurich e outro em Melbourne. A diferença entre eles é basicamente que o de Zurich e o de Melbourne, eles suportam conexões de 1 a 100 gigas por segundo. Em Buenos Aires só de 1 a 10, mas ele já está suportando MACsec, que é uma forma de você ter segurança ali dos Macs trafegados dentro de endpoints de fim a fim, dentro da conexão. Então agora, a partir de agora, a gente já consegue ter Direct Connect Location, ou seja, chegar com um link de fato ali dentro de Buenos Aires, né. E por fim, a última novidade aqui fechando o grupinho, é que agora o NatGate ele aumentou a sua capacidade de conexões por destino, né. Então o que isso quer dizer? Antes dessa novidade, cada NatGate ele só suportava 55.000 conexões
por patch ali, né, basicamente. Então, para todas as conexões, você tem um NAT gateway por subnet e você só suportava 55.000 conexões. Possivelmente isso porque o patch em si, né, o TCP, ele tem 16 bits, então ele só suporta 65.535 conexões. Então, bem possível que essas outras 10.000 conexões, a Amazon ela acaba deixando reservada para os consumos dela, né. Então, a novidade é que agora eles aumentaram isso em 8 vezes. Então você pode ter de forma ali, possivelmente dentro de um cluster, né, eles devem fazer isso, eu estou pensando aqui na tecnologia que eles fazem por trás, possivelmente eles colocam isso de um cluster, ali de todos os NLBs nos subnets, ele suporta até 440.000, que se você meio que fazer a conta, é um NAT gateway vezes 8. Então possivelmente eles estão, fazendo essa elevação, fazendo esse increase, né, esse aumento de quantidade de conexões ativas, justamente escalando a quantidade de net gateways e possivelmente eu colocando um balanceador ali na frente para fazer isso, ou fazendo isso de forma de cluster para conseguir atender essas múltiplas conexões, perfeito? Novamente, galera, essas foram as novidades de computing em networking. A gente falou sobre as novidades que saíram entre dezembro e o final de fevereiro. E se vocês quiserem acompanhar no detalhe, onde a gente vai falar no detalhe o que cada coisa significa, o que significa uma família C, uma família M, como que funciona melhor essa parte do contract do Network Firewall, nos acompanhe amanhã, a partir das 9 horas, nas novidades da semana, e estaremos, fora essa pessoa maravilhosa que sou eu que vos fala, estaremos com outros convidados. Beleza? Cheiro no sovaco, se cuidem.